quarta-feira, que estamos aqui reunidos, presencialmente também pelo YouTube, para tratar de assuntos interessantes de todo mundo, para a gente poder trazer mais conteúdo na nossa vida. E hoje a gente vai estar falando sobre indicadores. Então, se você tem o interesse de participar presencialmente, estamos aqui localizados na Rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, em Campo Grande, tá? Próximo aqui à Estrada do Tigre. Então, você é nosso convidado. E se você não pode vir, está distante, acompanhe nossos vídeos pelo YouTube, né? Tem uma lista, uma playlist lá, que você vai conseguir acompanhar cada semana que a gente tratou, e os assuntos eles se complementam, e vai ser um de grande valia para a sua vida, pode ter certeza disso. E hoje, para tratar desse assunto, indicadores, aí você pergunta indicadores de quê? É para você metrificar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, aquelas questões que você precisa tratar, né? Eu, por exemplo, preciso de indicadores da minha vida profissional, saber como está o atendimento, da minha equipe e tudo mais. Então, para tratar esse tema, vamos estar aqui hoje com Evelyn Viana! Mais uma vez, junto com vocês aqui, para mais uma palestra terça-feira, às 20 horas, aqui na Vitorópolis, no Espaço Capacitar. Lembrando que nós temos palestras em 6 áreas de conhecimento, passando aí pela área de gestão, melhoria contínua, desenvolvimento pessoal, tecnologia, inovação, ou seja, tem assunto para todo mundo. Nós estamos aqui desde maio fazendo palestras e vamos até 3 de dezembro. Então, quem ainda não participou, tem a chance de vir toda terça-feira até 3 de dezembro. Nós teremos palestras aqui ainda, tá ok? Hoje nós vamos tratar do assunto indicadores, o que são indicadores e como nós fazemos para gerenciar os indicadores. Atenção, diminuir um pouquinho, tá bom? Melhorou? Ok. Bom, exatamente, nós podemos utilizar indicadores do mercado financeiro, podemos utilizar indicadores de venda, indicadores de meta de faturamento, enfim, uma série de coisas nós utilizamos indicadores. Vamos ver que podemos utilizar indicadores numéricos, indicadores qualitativos, não importa. Aqui vocês vão conhecer o que são os indicadores, para que eles servem, onde aplicá-los e quais são os indicadores, ferramentas, métodos e técnicas para que você possa adquirir e criar e desenvolver os seus indicadores. Tá ok? Como já foi falado, quem não pôde participar dessa palestra presencialmente, nós temos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, espaço capacitado de eventos e Viana, tanto no Facebook quanto no Instagram, como também no YouTube. Como foi dito, os playlists estão lá. Quem participa presencialmente desse nosso encontro também recebe aí, quando faz a inscrição, recebe aí uma pastinha onde você encontra todo o material ao qual foram desenvolvidas essas palestras em PDF, para que você possa se aprofundar um pouco mais no assunto. Tá legal? Então vamos lá, vamos falar sobre indicadores e sempre lembrando que eu começo todos os nossos bate-papo trazendo da Palavra de Deus um livro, um capítulo, um versículo que trata exatamente do assunto que nós estamos palestrando. E com relação a indicadores, nós vamos falar aqui sobre o livro de Números, capítulo 1, versículos 2 e 3, onde diz o seguinte: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contarei segundo seus exércitos, tu e Arão. Ou seja, Deus está dando uma instrução aqui para Moisés e para Arão, que é para fazer a contagem do povo. Mas que contagem é essa? Eles estão saindo do Egito para ir buscar a terra prometida, e com certeza Deus já sabia que eles iam passar por uma série de batalhas, uma série de conflitos, uma série de guerras, e precisavam estar preparados. E do Egito estavam saindo com Moisés várias tribos, na verdade 12 tribos, ao qual foram divididas essas tribos com chefe, cabeça, um líder,
E esses líderes tinham incumbência, como foi falado no bate-papo passado, lá no Êxodo, que Jetro tinha falado para Moisés criar líderes que pudessem o ajudar na gestão do povo de Israel. E esses líderes então tinham incumbência de contar o seu povo. Então aqui a gente está falando de alguns indicadores. Contar, um indicador quantitativo, numérico, e ele tinha que contar. Então ele tinha que contar o quê? Contar não necessariamente um indicador. É uma contagem aritmética qualquer. Só que ele tinha um indicador. E o indicador era o quê? Era um número, era uma idade. Ou seja, não era para ele contar todo mundo, era para ele contar homens que pudessem participar de guerra, de batalhas, e que tivessem acima de quê? 20 anos. Então isso era um indicador. Porque se Deus fala, conta o povo, ele teria que contar todo mundo. Então o indicador fez o que ali? Sinalizou, pontuou, demarcou exatamente aquilo que você precisava efetivamente executar. O ponto onde você deveria chegar. Então isso já tratamos de um indicador. No Jeremias 31, 21, tem um outro indicador aqui. Eu disse o seguinte, eu coloco Marcos, olha, Marcos de marcação, não é Marcos o escritor da Bíblia, não. Marcos, um marco indicador, um evento especial, demarcar, e ponha sinais. Então a gente vai ver que sinal e indicador são coisas diferentes. Vocês vão ver aqui. E ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Então veja, sinalizadores, marcos, indicadores servem para nos atentar a alguma coisa, para chamar a nossa atenção a alguma coisa. Volte ao reino de Israel, volte para as suas cidades. Ou seja, aqui Deus também está exortando o povo que estava sendo levado cativo, e em um determinado momento ele ia voltar, porque Deus está prometendo aqui, falou pelo profeta Jeremias que eles iam voltar, mas se eles simplesmente fossem de qualquer jeito, eles poderiam não saber mais como voltar. Então, para que pudessem saber exatamente o caminho por qual passou, o que Deus está orientando aqui? Demarque, coloque sinalizadores, coloque indicadores, para que você possa saber exatamente quando você está andando, para onde você foi, em que direção você seguiu, para qual sentido você foi. Então, sentido, direção, orientação também faz parte dos indicadores, porque não adianta ter um número e falar isso é um indicador, mas para que lado eu estou indo? Será que eu estou indo para o lado positivo ou para o lado negativo? Será que eu estou indo para o sul ou para o norte? Então precisa ter todos esses detalhes, todas essas sinalizações dos indicadores para efetivamente saber qual caminho eu estou seguindo. Ok? Então a palavra de Deus nos dá toda essa orientação. Opa, foi. Vamos lá. Então, o que são indicadores? Indicadores são ferramentas, como podemos chamar isso de ferramentas, que permitem medir, então, primeiro ponto, fazer medições, identificar e observar aspectos de um objeto, como projeto, processo, objetivo, uma meta, um caminho, um local, enfim. Eles podem ser quantitativos, eles podem ser numéricos, ou eles podem ser qualitativos, ou seja, possui uma qualificação. Por exemplo, isso é bom ou isso é ruim? É um indicador? É um indicador. Eu só vou passar os biscoitinhos que estiverem bons. Os biscoitinhos ruins não passam no meu setor de qualidade. Eu vou ter uma métrica lá para dizer o que é bom, o que é ruim, uma pessoa aprovando, e aí esse aqui está ruim, esse aqui está bom, esse aqui está ruim, esse aqui está bom. É um indicador. Oi? Inteiro, quebrado, qualitativo, não tem um número, tem uma qualificação, ok? E são utilizados para organizar e captar informações relevantes, ou seja, eu preciso buscar uma informação que me ajude a tomar determinadas decisões, e aí então essas informações precisam estar bem qualificadas para mim, precisam ser relevantes. Para serem relevantes, esses indicadores precisam estar bem definidos, então a gente precisa saber gerir bem os indicadores, a gente precisa saber criar, definir, mensurar, enfim. Ok? Para que servem? Então, os indicadores servem para acompanhar o andamento de projeto,
programas e ações, diagnosticar condições ambientais, frio, calor, enfim, econômicas, sociais e educacionais. Nós temos indicadores, por exemplo, na escola, média 6, por exemplo, 7, ao que for na escola. Então você sabe que aqui é um indicador. Se você tirar de 6 para cima, você passa. Se você tirar de 6 para baixo, você não passa. Então você tem um indicador ali. Se não tivesse um indicador, você tiraria qualquer nota e fala, passei. Então você precisa se informar, você precisa ter um marcador ali para informar se você está qualificado ou não. Monitorar e avaliar políticas públicas, enfim, tudo na vida a gente consegue definir indicadores, porque sem indicador nós perdemos o nosso, nós nos desorientamos, ok? Bom, exemplos do dia a dia de indicadores. Existem diversos tipos de indicadores e mais do que a gente possa imaginar no nosso dia a dia. Qualquer lugar que a gente olha tem um indicador. Por exemplo, tem um indicador do tempo aqui na minha frente. Eu sei que eu tenho que terminar essa palestra às 9 horas. É o meu indicador. Eu olho para o relógio, vejo a hora, opa, tenho que terminar a minha palestra. Isso é um indicador. Por exemplo, eu tenho um indicador de combustível no meu carro. Então eu olho para o indicador e verifico se o meu carro vai parar ou se ele vai continuar andando por falta de combustível. Eu sei quando está pouco, eu tenho que completar, eu sei quando tem muito, eu não preciso estar tranquilo, eu consigo alcançar um determinado quilometragem por aquela quantidade de combustível. Então é um indicador, eu consigo monitorar através dele se eu consigo andar com o meu veículo ou não. Por exemplo, indicador de temperatura. Se a luzinha estiver apagada, eu sei que o meu carro está tranquilo, não está no superaquecimento. Agora, se essa luzinha sinalizar ela acender, opa, é um indicador de quê? De que meu carro está fervendo, está em alta temperatura. Eu vou ter que parar, verificar a água, saber o que está acontecendo com o meu motor. Mas eu não posso continuar andando. Se eu continuar andando, eu vou fundir o meu motor. Então ele é um indicador. O indicador de velocidade. Ah, mas para quê? Para quê? Porque as duas todas são monitoradas com placas de velocidade. E você precisa saber que ali é um indicador. O meu carro só está apontando se eu estou seguindo aquele indicador ou não. Então a placa está lá, 100 km por hora. Ali é um indicador de quê? Se eu ultrapassar aquela velocidade, eu posso receber uma multa. Então meu carro precisa indicar para mim também isso, para saber se passa ou não, em qual velocidade. Então tem aqui o velocímetro. O odômetro também. Isso tudo está no mesmo carro. O mesmo carro tem todos esses sinalizadores. O odômetro serve para marcar a quilometragem. Então estou indo para um determinado local, sei quantos quilômetros tem até aquele local, eu sei o meu odômetro e vou marcando a quilometragem pelo odômetro. Quando chegar naquela quilometragem, eu sei que cheguei naquele local. Ok? Então daqui o odômetro são aqueles númerozinhos que marcam a quilometragem do teu carro. Aqui a gente colocou todos analógicos, mas os carros atuais são todos digitais, enfim. Tem carro agora que você não tem nem mais o dobro que fala para você, o carro agora vai acabar a gasolina, lá no posto. Enfim, mas são indicadores, ok? Bom, aqui nós temos também alguns indicadores. Por exemplo, indicadores na estrada de quilômetro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, BR-476, eu sei onde eu estou trafegando pela BR-476. Em que quilômetro dessa estrada? Eu estou no quilômetro 444, eu consigo visualizar. Só que aqui eu não sei se eu estou 444 a sul, a leste, a oeste, a norte, não sei, essa placa não me diz. Eu teria que ter outros indicadores, outras placas na estrada para dizer se estou indo para o sul, se estou indo para o norte, ou a leste, a oeste, enfim. Essa placa ela não informa. Mas ela me diz que eu estou na BR e diz que eu estou a 444, no quilômetro 444. Mas como eu vou saber se eu estou indo para o norte ou para o sul? Com certeza existem outros indicadores, outras placas sinalizadoras que têm esse indicador me informando, ok? Como por exemplo essa aqui, ó. Essa aqui está dizendo que eu estou no quilômetro 427 e estou na direção sul. Agora eu também não sei em qual BR eu estou. Agora eu sei que eu estou indo para o sul, mas não sei em qual estrada, se é uma BR, se é uma RJ, se é uma MG, ou seja, eu não sei onde
passado por alguma outra placa, se eu já tivesse passado por essa placa aqui, eu já sei que eu estou no final da BR-476, só que agora eu sei que estou indo na direção sul. Eu posso olhar para esse indicador e falar assim, caramba, mas eu não quero ir para o sul, eu estou querendo ir para o norte, então eu sei que estou indo em sentido contrário. Então, vou fazer a volta e retorno e vou para o lugar que eu quero. Então, olha a importância dos indicadores. Os indicadores são os valores que existem aqui e os qualificadores que estão aqui. E as placas são os sinalizadores. Eu só consigo enxergar um indicador se estiver sinalizado para mim. Porque se ele não tivesse a placa, que é o sinalizador, eu não conseguiria ver qual quilômetro, qual BR, em qual sentido eu estou seguindo com o meu carro. Ok? Outras placas servem para a mesma coisa. Tem aqui, ó, informando o limite de Ibaté para Araraquara. Ou seja, eu estou passando por aqui, em qual direção? Não sei, sul, por exemplo. Então, para lá, seguindo do sul é Ibaté, se eu seguir para o norte, eu estou indo para Araraquara. Essa placa já me dá essa visão. Então, se eu quiser ir para Araraquara, eu estou indo para o lugar errado, faço a volta e retorno. Tipo isso, então ele vai te dando essas informações. E é para isso que servem os indicadores, para te pontuar em algum momento decisões que você precisa tomar de acordo com aquilo que você está desenvolvendo, com a tarefa, a atividade que você está desenvolvendo. Ok? Bom, coloquei aqui indicadores e sinalizadores para a gente entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, os indicadores são ferramentas de medição, ou seja, aquilo que efetivamente mostra uma medição, mostra um valor de qualificação, ok? Então ele quantifica ou qualifica algo, se eu digo que é sul, eu não estou dando número, mas aquele indicador de que direção estou indo, que sentido estou indo, ok? Quando eu digo que é quilômetro pau, eu estou dando um número, então ele é um quantificador, para saber quantos quilômetros já foram percorridos. E os sinalizadores são elementos usados para chamar a atenção, como a placa é um elemento para chamar a atenção, por isso que elas são coloridas também, azul, verde, amarelo, vermelho, enfim, tem uma série de cores. Você bate o olho, algumas são fluorescentes, porque se você tiver a luz de jogar o farol, ela acende, mas, enfim, aí você vai encontrar placas de supermercado, outdoors, enfim, uma infinidade de tipos de sinalizadores que você terá para poder chamar a atenção, para que você possa enxergar ou visualizar aquele indicador, ok? Sinalizadores podem ser visuais, óticos, acústicos, ou pode ser uma combinação disso tudo. Por exemplo, como eu falei do carro que fala, eu não preciso mais olhar, o carro vai falar para mim, então eu vou ter um indicador auditivo. Se ele falar para mim, ó, a gasolina, o carro entrou na reserva, é a mesma coisa que eu tivesse olhado o ponteiro entrando na reserva, ou seja, eu tenho que correr para um posto e abastecer. Tipo isso, ok? Visuais, a gente já viu, as placas são visuais. Bom, e aqui tem alguns exemplos de sinalizadores. Por exemplo, aqui, os cones, que podem estar com iluminador ou não, mas você consegue ter uma sinalização dizendo que eu não posso passar por aqui, eu tenho que encurtar, eu tenho que fechar aqui, eu tenho que fechar, jogar para a esquerda aqui para poder passar pelo carro, porque a pista foi encurtada. Eu tenho sinalizadores visuais, porque eu consigo enxergar propriamente dita a estrada por onde estou passando. Aqueles doninhos de gatos que tem, né, no meio da estrada ou nas laterais da estrada, serve para isso. Você vai passando com o seu farol, ele ilumina, as ruas não são iluminadas com luz externa, né, por cima ali, aqueles mastros, aqueles postes de luz não tem, a estrada sem iluminação, e aqueles olhinhos de gato, quando você está com o farol nele, ele ilumina e você consegue enxergar então a estrada ali, e você sabe exatamente por onde passar. Os exemplos são os mesmos. Os sinalizadores não necessariamente precisam ser chamativos nesse sentido de iluminar, mas eles indicam, independente disso, só por conta da sua figura, do tipo de imagem ou da escrita, que às vezes ele pode estar escrito na estrada, você já consegue observar o que é para você fazer. Por exemplo, se eu olho essa estrada aqui e eu estou seguindo aqui à direita dessa faixa amarela, ou à esquerda, tanto faz, indo numa direção ou outra, você já sabe que não pode ultrapassar dali. Ele é um sinalizador de que é proibido ultrapassar. Não precisa estar escrito. Eu já conheço, porque previamente
já conheço essa imagem, já conheço esse sinalizador, e ele indica para mim que eu não posso fazer ali a ultrapassagem. Da mesma forma, eu tenho aqui, nesse caso, essa pista é uma pista uma pista dupla, e tem uma faixa tracejada no meio. Eu sei que eu posso ultrapassar pela esquerda, se o carro estiver à direita, porque ali nessas duas mãos aqui tem uma faixa tracejada, então eu sei que eu posso fazer a ultrapassagem, porque na faixa tracejada eu já conheço um sinalizador que me indica o que fazer. Como as placas de trânsito também, se tem alguma aqui, não tem nenhuma. Lá nessa aqui, por exemplo, que não precisa estar escrito o que eu tenho que fazer. Eu olhando para uma placa dessa, ele já indica para mim que existe ali uma pista escorregadia. Por qualquer motivo, não importa. Não. Pode ter uma pista, é uma pista que tem uma curva muito acentuada, se você passar uma determinada velocidade, o carro vai derrapar. Enfim, eu sei que ali tem complicação, eu já olho para essa placa, já sei que tem que passar uma velocidade mais amena, porque ela tem sinalizador dizendo que existe um indicador de pista escorregadia naquele local. E aí, todas aquelas placas de trânsito que a gente já conhece, os semáforos, tudo isso são indicadores e sinalizadores que nos alertam a tomar determinadas decisões. Ok? Bom, os indicadores eles podem ser quantitativos e qualitativos. Já foi falado, quantitativo está relacionado a um número, uma quantidade, eles vão medir resultados, práticas de fácil de quantificar, por exemplo, a taxa de crescimento dos clientes. Eu quero saber quantos clientes acessaram lá a minha plataforma e compraram os meus produtos, quantidade de produtos retrabalhados, ou seja, aqueles produtos que ficaram mal feitos e refazer. Então eu posso medir qualquer coisa, basicamente. A taxa de lucratividade, então eu quero saber quanto a empresa lucrou nesse mês, posso fazer comparativos com outros meses, com anos, enfim. Eu utilizo os indicadores, os valores quantitativos numéricos, para poder fazer comparações, e de acordo com os números eu consigo saber se melhorou, se piorou, se mantive na mesma. Indicador de volume. Oi? Indicador de volume. Indicador de volume também, com certeza. Volume de carga, por exemplo, consigo ver dentro do carro, consigo colocar qual a quantidade de volume que eu coloquei. Enfim, os qualitativos são relacionados a opiniões. Eles medem a percepção das pessoas, que pode não ser quantificado como pode ser algo concreto. Aquela história de o cara dizer que um determinado produto teórico não é de boa qualidade. Mas isso aí é subjetivo, porque o que é qualidade para uma pessoa pode não ser qualidade para outra. Pode chegar uma outra pessoa fazer a avaliação do mesmo produto e dizer que aquele produto para ela gerou qualidade naquele produto, gerou valor naquele produto. Então, é subjetivo o que é qualificado, porque depende da opinião de quem está fazendo essa avaliação. Mas é um indicador? É um indicador, porque se você tiver dentro de uma amostra uma quantidade muito grande de gente falando que aquele produto, independente de determinadas pessoas acharem que o produto é bom ou ruim, mas você precisa de número para poder vender e ganhar dinheiro. Se a maioria está dizendo que não está bom, então você precisa mudar aquilo ali, porque o indicador já mapeou que o produto não é de qualidade. Ok? Então essa é a ideia. Por exemplo, um relatório qualitativo de vendas pode apontar a preferência dos clientes em relação ao modelo de cores. Como eu falei, esse objetivo, tem gente que gosta de vermelho, que gosta de branco, que gosta de rosa. Aí você pinta a tua parede branca, o cara fala, não gosto de parede, eu gosto da amarela. Você pinta de amarela, o cara pinta a parede feia, fica preta. E nunca você vai chegar a um resultado. Entretanto, se você está trabalhando com pessoas e você precisa ganhar dinheiro, logicamente você vai querer que o maior número de pessoas se agradem com aquela cor que você colocou. Então, ou que você irá colocar. Então, você vai fazer uma pesquisa, essas pessoas vão dar as opiniões. Se a maioria disser que é branca, você põe branca. Ah, eu não vou vender para todo mundo porque eu quero que vai entrar na minha loja porque ela gosta do vermelho. Ah, mas você deixa ela aí na loja que tem vermelho. Você precisa só dos seus clientes que compram branco para fazer você sobreviver no mercado. Não dá para agradar a todos. O Google Maps e o
Waze é um indicador dinâmico? Total, é dinâmico, por quê? O tempo inteiro que as pessoas vão fazendo, atualizando o tempo inteiro. A maioria dos indicadores costumam ser dinâmicos, porque a não ser que você realmente não tenha nenhuma tecnologia hoje para poder mapear, você já fazendo, por exemplo, na mão. Estou usando uma planilha de Excel e eu atualizo na mão, quando o camarada vem e pergunta para ele e anota. Aí não vai ser realmente dinâmico. Mas se você já tem uma ferramenta onde a pessoa consegue dar a opinião dela, já automaticamente esses indicadores já se atualizam, já traz as estatísticas, já te traz até o resultado que você deseja. Você pegar um Google Ads desse da vida, já te diz pronto o que você precisa fazer. Só falta dizer assim, fecha a tua empresa, abre a tua empresa, enfim, ele te dá não só os indicadores, como também traz opiniões. E hoje com a inteligência artificial facilita mais ainda. Você pode agregar outras ferramentas de estatística que você tem para trazer os indicadores, e você, através, logicamente, das decisões que você deseja tomar, colocar a inteligência artificial para tomar a decisão por você, quando chegar naquele indicador, já sabe o que fazer, já traz para você, já toma para você a decisão. Essa é a ideia. Bom, aí você tem um exemplo aqui de indicador que é muito utilizado, principalmente o pessoal de marketing e vendas aí, que é o Net Promoter Score, para saber se está bom ou se não está aquilo que você está oferecendo, produto, serviço, não importa. Por exemplo, você faz uma pesquisa, você pode ter milhões de perguntas lá sobre o que você quiser, pode fazer pesquisa de clima na sua empresa, pode fazer pesquisa de benefício, pode fazer pesquisa de produto, pode fazer, enfim. Você faz a pergunta, por exemplo, como essa: de 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo familiar? Aí a pessoa vai colocar lá de 0 a 10. Existe já uma prática, isso aqui é estatístico, já foi estudado, de que se as pessoas derem notas de 0 a 6, esses são detratores do seu negócio, ou seja, estão pichando o seu negócio, não está indo para frente, na visão dele. Pessoas que dão notas entre 7 e 8, elas são neutras, ou seja, não gostou e nem desgostou daquilo que você está oferecendo. E se derem 9 e 10, elas são os promotores, são as pessoas que vão fazer uma divulgação até boca a boca do teu negócio, são pessoas que vão indicar, mesmo sem você pedir para que eles indiquem. Eles gostaram tanto do produto, quando alguém perguntar, fiz o Pilates, você vê, poxa, vai lá no Fernando, que tem Pilates, você deixou de bola. Não precisa nem pedir, as pessoas já gostam e já promovem o teu produto. E você vai perceber que ele pode ser de forma qualitativa ou quantitativa, então um número de 0 a 10, pode ser de 0 a 10, pode ser de 0 a 5, enfim, você pode trabalhar esses números, mas normalmente você vai de 0 a 10. Mas ele pode ser também qualitativo, você não colocou um número. Mas, por exemplo, estamos olhando aqui as carinhas, se o cara vai colocando carinhas lá, e as carinhas, por essas carinhas feias aqui, com a boquinha para baixo, essas pessoas são detratores do teu negócio. Não precisa nem dizer que ele deu 5, 10, ou 3, ou 5, ou 6, não importa, ele botou a carinha feia, a coisa está ruim. Botou uma carinha desse tipo aqui, ele é um neutro. E se botou uma carinha sorridente, ele é promotor do seu negócio. Você não precisa nem saber se ele é 9, se ele é 10, se ele é 7, se ele é 5. Então você vai colocar 3 carinhas lá para marcar. A carinha vermelha, a carinha azul e a carinha verde. Se marcar verde, você já sabe que ele é promotor. Você viu lá na tua relação, a maioria é verdinho, considerando o seu negócio está bacana, está legal. Eles são promotores do meu negócio. Se tiver a maioria azul, sinal que o pessoal não está enxergando valor. Também não está enxergando que não tem valor, mas são neutros. E se tiver a carinha vermelha, então já pode pensar em inovar, em mudar, em criar algo diferente, porque não está agradando ao teu público, ok? Trocaria a raia e Casa Pedro usa isso aí. Usa as carinhas, né? Quando você apertar o botãozinho ali, né? Mas deixa ele bem visível. Plano de saúde, quando você vai fazer atendimento, o camarada bota umas maquininhas pequenininhas, aí você aperta ali, né? Mas eles não obrigam ali, né? Deixa ali e você aperta se quiser. E as companhias telefônicas, elas pedem para dar 0 a 10. No final, pede para
você qualificar o atendimento. É verdade, também tem isso aí. Ok? Então, são indicadores. Esses indicadores me fazem tomar determinadas decisões. Como eu falei para você, está tudo no neutro. Você pode permanecer, porque não está acontecendo nada, as pessoas não vão embora também por causa disso, mas quando está neutro, o que pode parecer para mim? Se aparecer alguém que oferece algo melhor que o meu, esse camarada vai fugir de mim, porque ele é neutro. Então, se aparecer algo melhor, ele vai. Então, esse cara me preocupa. Então, se a maioria estiver neutro, eu já preciso tomar uma decisão. Preciso saber por que está neutro, por que não está agradando. Estou fazendo algo que não está gerando valor para ele, eu preciso buscar. Se é detrator, não tem nem que fazer mais nada, tem que trocar para tudo. Tem alguma coisa errada. Ou eu estou com um público errado, ou eu descobri um nicho errado, eu estou atacando o nicho errado, um segmento de mercado errado, eu estou buscando um público errado. Você tem que analisar. A sua pessoa que você idealizou está errada, então você precisa. Aí, quando está no detrator, então está complicado. Tem que ver se o seu produto também está ruim, enfim. Então você precisa. Você tem que tomar decisão quando você enxerga algo desse tipo. Fica fácil quando você tem um indicador. Bom, como classificamos os indicadores? Então, nós podemos classificar por áreas temáticas. E aí são as áreas em que as pessoas trabalham, ou a empresa atua, enfim. Saúde, educação, habitação, segurança pública, transporte, enfim, área social. Por natureza, eu posso ter indicadores do tipo analíticos, ou seja, eu preciso, depois desses números, sentar, analisar, passar uma estatística para poder me trazer uma informação mais clara. Mas ele pode ser sintético, igual esse, por exemplo, do 0 a 10 aqui. Ele é simples, sintético, sintetizado. Eu olho, o detrator foi detrator, promotor é promotor, não tem que fazer nenhuma análise em cima desses dados. Por tipo, ele pode ser estratégico, tático, gerenciais, operacionais, de produtividade, ou seja, dentro da minha área organizacional, onde é que está sendo aplicado. Porque vai ter um contexto diferente em que nível hierárquico, por exemplo, aqueles indicadores vão ser colocados. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com indicadores estratégicos, com certeza eles precisarão ser desdobrados para os níveis abaixo. Porque não adianta eu criar um indicador estratégico, porque como é que eu atinjo um indicador estratégico? Se a minha empresa precisa atender lá no operacional, então eu preciso desdobrar esses indicadores, são metas que são desdobradas, para que o chão de fábrica ela consiga fazer de forma que atinja os indicadores estratégicos. E aí eles podem ser de produtividade, eficiência, eficácia, de efetividade, de qualidade, de capacidade, de lucratividade, de rentabilidade, enfim. Eu posso, dentro da minha área de atuação, dentro da minha atividade, dentro do meu projeto, eu posso ter indicador para qualquer coisa. Basta eu olhar aqui e ver, meu negócio se sustenta. Então, cria indicadores ali para saber. Meu negócio é lucrativo? Cria indicadores para saber. Enfim. Bom, e aqui tem uma explicação pequena sobre cada um deles. Se vão ter acesso a esse material, dá uma lidinha lá. Mas o indicador de eficiência está relacionado ao melhor modo de fazer. Eu faço aquela atividade, eu executo aquele processo, eu efetuo aquele serviço da melhor forma possível. Então, eu crio um indicador para isso. O indicador pode ser qualitativo. Eu coloco uma pessoa para dizer se esse processo está bom. Posso colocar número também, não tem problema nenhum. Mas ele pode ser, principalmente quando for o processo. Se o processo está longo, se ele está curto, posso criar tempo no processo para saber se o processo está bom ou ruim, por exemplo, da eficiência. Melhor modo de fazer. Se o meu processo durar mais de 5 minutos, o processo poderia durar 2 minutos, então ali no indicador numérico pode dizer que o processo não está legal, eu posso melhorar o tempo daquele processo. Ok? E assim vai. O indicador de eficácia, de desempenho, de qualidade. Lembrando que os de qualidade, bom, a gente pode colocar indicador de qualidade, quando a gente trata principalmente na área industrial, a qualidade está muito ligada à conformidade, não está ligada exatamente ao valor que o cliente dá. Então, o que seria a conformidade? Eu digo que vou fazer biscoitos com 30 centímetros cada biscoito. Então, se eu conseguir colocar para fora sempre, no meu processo industrial, conseguir colocar sempre
está dentro da conformidade. Então, eu qualifico isso como qualidade. Por exemplo, mas a qualidade, por exemplo, pode ser uma quantidade X de sal no biscoito. Então, ele tem um certo sabor quando eu utilizo aquela quantidade de sal. Se por acaso entrar uma quantidade de sal maior ou menor naquele biscoito, ele já muda o gosto. Então, quando for passar por um processo de qualidade, ele não tem conformidade com relação a uma quantidade de sal. Então, ele é dito que aquele produto não tem qualidade. Então, esse tipo de qualidade é uma qualidade interna, aquilo que você implica, logicamente, ele antes de ser um índice interno, ele foi um índice externo, por quê? Porque primeiro você experimentou lá fora, o cliente provou, o cliente gostou, e aí ele comprou. E aí você precisa fazer sempre daquela mesma forma, porque se você fizer diferente, ele já vai achar que não está legal. Então, aquilo ali passa a ser um padrão de qualidade. Então, você traz para dentro. Então, você já sabe a quantidade de sal, tudo que você precisa colocar, tamanho, igual o lance do McDonald's, né? O Big Mac tem um padrão no mundo inteiro, aquele é o padrão de qualidade. Então, ele é feito daquela mesma forma, porque já se provou que você consegue vender muito Big Mac com aquele modelo, com aquele processo que foi desenvolvido. Então, você não pode mudar aquilo. Se você mudar aquilo, você perde. Então, o padrão de qualidade interna é você colocar aquele padrão, tanto de carne, aquela quantidade de pão, aquela quantidade de picos, enfim, todo aquele detalhezinho. Se isso é diferente daquilo, perde o padrão de qualidade. Ok? Bom, como eu defino os indicadores? Então, tem que parar e definir indicadores. Bom, primeiro, por conta da necessidade de quem toma a decisão. Normalmente, quem toma a decisão normalmente tem um número na cabeça ou um qualificador na cabeça. Então, por exemplo, eu sou dono da empresa e eu pretendo que o meu faturamento anual seja de 1 milhão. Então, tem esse número na minha cabeça. Qual é o meu indicador? 1 milhão. Por exemplo, pode ser qualquer coisa. Então, preciso faturar 1 milhão. Então, esse é, por exemplo, o meu indicador estratégico. Eu não posso fazer menos que isso. Eu posso fazer até mais que isso, mas o meu número que eu imagino, lógico, eu não chuto o número, se o número é sentado, é pensado, é pesquisado com o produto que eu faço, a quantidade de pessoas que tem trabalhando para mim, com a quantidade de recursos que eu vou gastar para desenvolver determinado produto ou serviço, enfim, o meu é feito um orçamento baseado no tudo que sua empresa faz, de tudo que ela possui, de tudo que ela tem. Então, eu faço o levantamento e fica 1 milhão. E aí, para conquistar esse 1 milhão, o que minha empresa vai ter que fazer? Eu pegar esse 1 milhão e vou desdobrar para a área gerencial, ou seja, as várias gerências que estão abaixo, né, do processo decisório do executivo lá. Vai ter que pensar o que cada gerência, o RH precisa fazer para conquistar um determinado valor, para alcançar 1 milhão. O pessoal do financeiro precisa fazer, o pessoal do marketing precisa fazer, o pessoal de venda que tem que fazer, o pessoal da operação que vai ter que fazer. Ou seja, cada um vai ter que fazer algo, terão que ter iniciativas para que possa alcançar as metas do alto executivo, do CEO, dos donos da empresa, dos investidores, dos stakeholders, enfim, dos interessados. Precisa alcançar esse valor. Aí o que essas gerências fazem? Vão criar as iniciativas para os setores abaixo. Ou seja, a gerência vai ter a meta, porque colocação 1 milhão aqui não vai ser só o operacional que vai trabalhar para conquistar o faturamento de 1 milhão. Todos os setores vão ter que fazer, porque senão não precisaria de nenhum outro setor. Bastaria ter um setor de venda para vender. O setor de venda para vender precisa ter o setor de compra para comprar produtos e insumos, precisa ter um pessoal de RH para cuidar dos trabalhadores, enfim. Então, cada setor vai ter a sua meta para poder fazer alcançar. Vamos supor que 50% seja do operacional, os outros 50% seja dividido nos outros setores. Ou seja, vão ter que se criar iniciativas na operação, na parte, né, do chão de fábrica, vamos dizer assim, para que possa alcançar 50% das metas da gerência, daquela gerência operacional, para poder levar para o executivo 50%, falar, bate a meta de 50%, e deu, por exemplo, 500 mil. Então, o executivo sabe que chegou lá e 500 mil, pô, legal, o indicador está bacana, você alcançou. E todo mundo vai saber
e alcançou. Se todo mundo conseguir alcançar as suas metas, os seus indicadores, no final vai ter alcançado o tal 1 milhão que ele tinha definido no início. Se alguém daqui da cadeia falhar, eu já consigo visualizar, inclusive, previamente, porque eu já tenho indicadores de cada área, eu sei se eu vou alcançar ou não aquele indicador. Então, eu vou começar a trabalhar, fazer iniciativas, contratar mais gente, demitir mais gente, trabalhar mais rápido, comprar mais máquina, enfim, melhorar o equipamento. Ou seja, eu consigo ver através dos números que eu preciso tomar determinadas decisões para que eu consiga alcançar a meta desejada, o indicador desejado. Ok? Então, essa ideia, necessidade do tomador de decisão, a representatividade, porque você vai definir o que aquilo representa dentro do meu negócio. Então, como eu falei, o operacional, que é venda, enfim, o pessoal, né, que produz efetivamente, eles precisam, logicamente, que a maior carga, a maior representatividade do indicador vai estar dentro da mão deles, mas os outros também terão suas responsabilidades. O nível de significância, aquele indicador que aquilo é relevante para o negócio, esses números que você está querendo, não são os números, mas esse indicador que você está levantando, é importante para o negócio. Por exemplo, o que é mais importante? Quantidade de pessoas que assistam o seu vídeo no YouTube ou as pessoas que compram o seu curso do YouTube? Então, não adianta você ter 1 milhão de pessoas assistindo o teu vídeo e 2 pessoas comprando o teu curso. Então, é esse número. Então, será que vale a pena criar um indicador de monitorar, um indicador de visualizações, ou criar um indicador e acompanhar, monitorar e trabalhar em cima do indicador de compra efetiva? Então, é nesse sentido. Ok? O modelo matemático, ou seja, logicamente que hoje em dia a gente tem ferramentas que fazem isso automaticamente. Você coloca lá o indicador que você quer medir, ele já faz isso automaticamente para você. Mas quando você tem que saber, é uma fração, uma proporção, é um percentual. Qual modelo matemático você vai utilizar para criar esse indicador? Periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo você vai medir esse indicador. Você precisa estar acompanhando. Eu falar, eu quero faturar 1 milhão no final do ano, e você esquecer esse número, trabalhar o ano inteiro sem nem olhar o que está acontecendo com os números que estão abaixo desse, das gerências e dos operacionais. Você precisa acompanhar isso aí. Então, não basta criar um número, criar um indicador e esquecê-lo. Ok? Métricas ou indicadores que sejam chaves, que sejam fundamentais. Você precisa ver aquilo que é realmente fundamental para o negócio. Você precisa criar números à toa, para você não perder tempo, ter desperdício de acompanhar, de gerir, enfim. Definir os níveis, mais uma vez, organização, tática, operacional e tal, e ter uma base de dados bem fundamentada. Essa base de dados, ela tem que ser uma base de dados confiável, uma base de dados segura. Então, por exemplo, de onde eu tiro as pessoas que vieram e fizeram uma avaliação, as pessoas que estão avaliando o meu negócio. Um exemplo muito simples para você: se eu tiver determinados canais, aí você tem lá, não sei quantas pessoas inscritas no canal. É muito comum você ver isso, só tem 100 mil pessoas inscritas. Aí você vai ver se as pessoas não clicam no like, se as pessoas não interagem, não faz mais nada. Elas se inscreveram e nunca mais interagiram no seu canal. Então, essa base de dados, quando você vai fazer uma pesquisa, ela vai ser uma base de dados confiável. Se ela não interage contigo, como ela vai conhecer o teu produto? Então, às vezes, ela faz algumas comunicações, mas talvez ela não seja uma base relevante. Eu estou dizendo isso porque hoje você consegue comprar seguidores. Você chega na internet e fala assim: eu quero comprar um canal com 200 mil seguidores. Vai chegar uns 200 mil seguidores para você, e você vai ver que tem robô criando inscrições. Coloca o nome lá, se inscreve, e você vai ver que as pessoas não são reais, então as pessoas não interagem contigo. Você vai utilizar essa base de dados como pesquisa, não ser uma base relevante, mas uma base confiável. Então, nesse sentido, quando você for fazer, tem que criar uma base de dados que seja realmente uma base de dados confiável. Por exemplo,
você pegou uma pessoa, igual aquelas pessoas que entregam panfleto no trânsito, né? Você pega um pouco com 5.000 folhetos. O que você espera? Que aquela pessoa entregue para 5.000 veículos. Mas isso acontece? Ela pega um bolão, já joga dentro do teu carro lá 30, 50 bolos de panfleto. Ou seja, ou quando não joga no lixo. Então, se ela não testou, nossa base de dados não é confiável. Você não pode confiar na hora de fazer um cálculo, por exemplo, que você entregou para 5.000 pessoas aqueles panfletos, a tua divulgação. Você não sabe se efetivamente chegou a tua divulgação a 5.000. Então, você vai fazer um cálculo, por exemplo, do custo-benefício ali, que você investiu, que você trouxe de retorno, você não tem não é claro para você se aquilo é real ou não. Você não sabe efetivamente qual a quantidade de pessoas que foram entregues. Ok? Então a base de dados ela precisa estar confiável. Bom, exemplos de indicadores. Por exemplo, o ticket médio. O que é o ticket médio? É o faturamento, é aquilo que o teu cliente efetivamente gasta contigo, ok? Em um determinado período de tempo. Isso é o ticket médio. Como é que é calculado o ticket médio? Você pega o seu faturamento total, você pode fazer mês a mês, bimestralmente, enfim. Você cria um período. Normalmente a gente faz isso mês a mês. Então você pega o faturamento total daquele mês, pega o número de vendas ou de clientes efetivos, não deu clique, que efetivamente comprou ou como você prestou serviço. Então você pega o número de clientes, você faz essa divisão, vai te dar um número, esse número é o teu ticket médio. E aí você vai verificar mês a mês se aquilo está aumentando, se aquilo está diminuindo. A ideia é que você consiga aumentar cada vez mais o teu ticket médio. Então você vai poder fazer comparação mês a mês, saber se você está efetivamente crescendo no teu negócio. Bom, você tem o NPS, que é esse que a gente falou aqui, das carinhas, das Promotive Score. O NPS é feito percentual de promotores, ou seja, você tem de 0 a 10, né? Se a maioria dos promotores, vamos supor que foram, sei lá, 70% foi promotor, 30% foi detrator. Você não teve nenhum neutro, que aí você tem que descontar o neutro também, mas não teve neutro. Então você vai pegar o número de promotores, que foi 70%, vai tirar o número de detratores, que foi 30%, vai ficar 40%, você vai pegar o número total das pessoas que respondeu a sua pesquisa. Então você tem lá, sei lá, 10 pessoas que respondeu a sua pesquisa. Então você vai pegar 70 menos 30, vai dar 40, você vai dividir por 10, vai dar 0,4, ou seja, você tem 40% do número de 40%. 40% você pega na faixa novamente, você vai ver que está na faixa de detratores, porque teria que estar mais para cima, pelo menos neutro ou 7, 8, 9 ou 10. Então 40% você tem uma ideia de que as pessoas que estão comprando com você, eles estão mais. O número não está legal, o número precisa aumentar, o número precisa crescer. Não é que você tem 40% de detratores, de detratores, porque os promotores foram 70%. Só que fazendo o cálculo que você tem de promotor, você tem de detrator, você tem, tipo assim, 10 compraram e 7 devolveram. Então, na verdade, o teu saldo foi 30%. É tipo isso, ok? Então, você não perdeu, então você não ganhou aquilo que foi mostrado na numeração. Então, o NPS te dá essa ideia. Ok? O ROI, que é o retorno sobre o investimento, também vai te dar um número percentual. E aí você consegue comparar se está valendo a pena você investir no seu negócio ou se está valendo a pena, de acordo com o ROI, você fazer um cálculo, por exemplo, investir o seu dinheiro num fundo de ações, num fundo imobiliário e tal. Você faz um cálculo de outros investimentos, faz a comparação. Se o teu número de menor que o dele, vale para o teu negócio, aplica em outro lugar que está dando um valor maior. A ideia é essa. Então, como é que você calcula o ROI? Você pega a receita que você está tendo no seu negócio,
diminui pelos seus custos ou o valor do investimento que você fez, divide pelo custo do investimento. Pega esse valor, multiplica por 100. Se der um valor, quer dizer, não é que se der um valor, vai dar um valor. Esse valor, não importa qual valor seja, você compara com outros investimentos. Porque se você estiver fazendo a mesma coisa, pegando esse seu dinheiro, colocando num investimento qualquer, e estiver dando um valor maior do que o valor que o negócio está dando, pô, será que compensa? A outra coisa está dando um retorno maior. E aí você tem que comparar o seguinte: o negócio depende do teu esforço. O outro negócio pode não depender tanto, mas o investimento depende do teu esforço. Então você tem que analisar bem se isso vai efetivamente valer a pena ou não. Aí existem outros cálculos para saber se a viabilidade do negócio por tanto tempo também. O negócio pode estar ruim agora, mas pode exponencializar. Você faz projeções e verifica. Mas também você vai fazer projeções não só com o seu negócio, mas também com os investimentos que você poderia fazer. Você vai pegar esse número e vai comparar. Se dentro dessa projeção, o negócio que você está investindo fora, continua dando um número maior do que o teu negócio, não compensa com o teu negócio. A ideia é essa. O teu negócio sempre tem que dar. Se você resolver investir por estar ganhando ali, o teu negócio tem que dar um valor maior do que você conseguiria captar em outro tipo de investimento. Essa é a ideia. E assim de calcular, receita menos custo dividido sobre custo, multiplicado por 100, porque o valor percentual. Okay? Bom, na prática, aqui você tem alguns cenários que foram montados, mas com a gente da internet não criei, só para você ter uma ideia. Você faz cenários, você monta alguns cenários, e aí você faz as comparações. Por exemplo, aqui está mostrando campanha, para esse tipo de investimento. O camarada pega 5 mil, coloca no negócio, tem um lucro de 10 mil em 6 meses, faz um cálculo, deu um retorno de 200%. Ele pega um outro negócio, uma campanha diferente, ele aplica 10 mil, tem um lucro de 40, só que ele aplica em um ano, tem um resultado de 400 mil. E aí ele vai fazendo, a campanha de 15 mil, investiu, teve um lucro de 55, 6 meses, teve um cálculo de 367. Então, se você for 67%, ou seja, se você for olhar aqui em números, eu tive 367 em 6 meses, aplicando um pouquinho mais do que isso, um lucro maior, e mais 6 meses para chegar a 400%. Então, eu já posso enxergar que eu tenho uma forma melhor que esse aqui, por exemplo, 200% é o que está mais abaixo. Então, eu consigo fazer comparações com os cenários. Aqui, por exemplo, estou mostrando também uma campanha feita dentro do investimento do Google e do Facebook. Eu faço uma aplicação lá qualquer e ele deu aqui na campanha do Google deu o número 29. Na campanha do Facebook deu 19. Aplicando a mesma, basicamente, foi diferente aqui, mas pelo mesmo custo. Aqui não vem falando de tempo, mas vamos imaginar que tenha sido feito em um mês. Ambos foram feitos em um mês. Um deu um retorno de 29 e outro deu um retorno de 19. Aí eu faço o meu cálculo e foi melhor. É lógico que ele investiu um pouco mais, 30 mil, eu investi 20 mil, o retorno foi proporcional. Será que se ele tivesse investido também 30 mil no Facebook, daria o mesmo retorno? Aí é você fazer investimentos parecidos e fazer o cálculo para ver se vai bater a mesma coisa. Então, a regra foi basicamente real, quando eu trouxe aqui os números referentes à aplicação. Foi aplicado R$1.000, trouxe 30 mil de retorno, trouxe 20 mil de retorno. Mas ambos foi aplicado R$1.000. Ok? Então, nesse caso aqui, vale mais a pena o quê? Investir no Google. Ok? Bom, isso tem a ver com os KPIs. É muito comum a gente ouvir essa palavra, KPIs, quando se fala de indicadores. Hoje, normalmente, quando se diz indicador tal, normalmente se trata logo de KPIs. KPIs vem da sigla Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance. Basicamente, é para você ver o quanto o teu negócio está performando, se está melhorando, se está piorando. E a gente trabalha com indicadores-chave, né? Eu coloquei que as métricas têm que ser chaves, ou seja, elas que são fundamentais para o meu negócio, quando ficar olhando métricas que não me interessam. Por exemplo, se eu estou aplicando em Google e Facebook, não adianta eu ficar olhando, criar uma métrica, por exemplo, para Instagram, porque eu não estou fazendo campanha no Instagram. Não adianta ficar
está acompanhando o meu Instagram, que eu fiz investimento no Instagram, por exemplo. Então a ideia é essa. Então, o que é chato para o meu negócio? Então, eu crio essas métricas. São utilizadas para medir o desempenho de uma organização, departamentos, projetos que estão relacionados a objetos e essas metas estabelecidas. Então, os KPIs são hoje o que a gente chama de indicadores, as pessoas estão chamando de KPIs. Todo KPI é um indicador, mas nem todo indicador é um KPI. Por quê? Exatamente por que eu falei. Tem indicadores que não são chaves. E não é que você precisa ter, todos os indicadores precisam ser indicadores chaves. Não, você pode ter indicador de tudo, que eu mostrei ali. Tem o odômetro, tem o combustível, tem o velocímetro. Todos são chaves para mim? Não. Então, por exemplo, o velocímetro é chave. De repente, o combustível é chave. Mas o odômetro, eu vou usar quando eu precisar. Mas ele está ali para matar? Tá. Mas eu não preciso usar o tempo inteiro. Então, assim, eu posso ter indicadores que não são indicadores chave para o meu negócio. Bom, e gestão de indicadores? Bom, gestão de indicadores é você gerir isso, é fazer o acompanhamento, controle, planejamento, organização desses indicadores. Então, gerir envolve tudo isso, desde o planejamento até o controle e avaliação desses indicadores. Então, uma abordagem administrativa do negócio, dos indicadores, aplicada ao tipo de modelo de negócio do seu modelo de negócio, com o objetivo de poder acompanhar as métricas mais importantes da empresa, ou seja, aqueles indicadores chaves, em todos os níveis. Como é baseado em dados, eu dou respaldo para poder tomar decisões, sempre baseado em dados. Porque para eu dizer que o meu faturamento vai ser de 1 milhão no final do ano, eu me baseei em alguns dados de vendas anteriores, eu me baseei em a minha empresa está começando hoje, ela não está no mercado, mas ela vai iniciar exatamente hoje. Mas como é que eu planejo que eu quero um faturamento de 1 milhão? Eu vou fazer comparações, vou fazer benchmark com outras empresas do mesmo ramo, ou próximas, também empresas de tecnologia, não precisa ser a mesma empresa de tecnologia, mas empresas de tecnologia costumam fazer orçamento de quanto? Aí eu vou pegar empresas que têm o mesmo tamanho, empresas que têm a mesma quantidade de funcionários, que utilizam o mesmo tipo de tecnologia, então eu posso fazer um benchmark e fazer esse tipo de análise. Vou analisar conforme a minha empresa, logicamente, a quantidade de funcionários que eu tenho, a quantidade de recursos que a minha empresa possui, de bens, ativos e tudo mais, mas se ela nunca entrou no mercado, não tem como ter esses números para fazer séries temporais, para poder fazer comparações, eu vou comparar minha empresa com empresas do mercado. E você encontra estatísticas aí de várias empresas, até na bolsa de valores mesmo, você encontra aí números das empresas que você pode fazer comparação com a sua. Você entra aí em vários sites onde você consegue pegar todos os dados que você precisa da empresa, você consegue pegar balanço, DRE, você precisa, você consegue. Então, você tem como fazer esse levantamento para tirar do benchmark a tua empresa, se ela é uma empresa que está começando do zero. Se você já tem números, fica mais fácil, porque você começa a ter os números anteriores, faz a sua projeção, você consegue saber o quanto você precisa, quanto você pode buscar de faturamento, o quanto você pode crescer, enfim. Então, isso é gerir, planejar, controlar, mensurar, medir, avaliar. Ou é um processo cíclico que envolve definição, monitoramento, análise, revisão de indicadores de desempenho. Cíclico porque não para nunca. Bom, e ela passa por esses elementos aqui. Primeiro, eu defino os indicadores, ou seja, eu escolho os indicadores que serão monitorados, considerando os mais relevantes do negócio. Então, por exemplo, uma empresa importante medir tempo de atendimento. Por exemplo, o banco é importante, como ela entra na fila, e ela costuma medir quanto tempo aquela pessoa fica na fila para não ficar mais de 10 minutos na fila. Então ela mede o tempo de atendimento, tempo máximo de atendimento. Mede o tempo de espera, tempo máximo de medir o tempo de atendimento. Às vezes tem aquelas filas, por exemplo, de idosos. Normalmente tem pouca gente na fila, mas demora pra caramba. Então não basta ter só o tempo médio de atendimento, mas o tempo de espera, porque você chegou lá, foi atendido rápido, porque você chegou rápido na fila, mas o que aconteceu? Demorou pra caramba no gasto, por exemplo. Então, média de espera
aqueles estafetas que vão no banco cheio de coisa para fazer. Você tem uma pontinha só para pagar e ele os estafetas na tua frente com sacola cheia de coisa para poder pagar e fica ali, tem uma lote, fica ali 2 horas na tua frente. Então, assim, o tempo médio de espera é importante. Então, essas coisas você consegue medir, você pode criar os indicadores para isso. O NPS mesmo, que eu falei para vocês, é importante. As pessoas estão indicando a tua empresa, teu negócio, teu produto, teu serviço. Ok. Estabelecer as metas, esses indicadores, eles precisam ser alcançados. Quando eu falo, por exemplo, eu quero um orçamento de 1 milhão no final do ano, eu preciso enxergar se eu consigo atingir esse 1 milhão. Por isso eu preciso fazer benchmarking com as empresas, eu preciso olhar para séries temporais e fazer comparações passadas para saber se eu consigo alcançar aquele 1 milhão, saber se a minha equipe tem condições de fazer a quantidade de vendas necessária para que eu consiga chegar nesse 1 milhão, eu preciso saber se eu tenho recursos, de forma geral, que consigo atender, porque, por exemplo, eu programo uma baita campanha de marketing, eu consigo colocar um monte de equipamento para ser executado, para operação, mas, por exemplo, eu não consigo entregar aquilo que eu faço. E aí isso complica. Então eu preciso enxergar tudo isso, porque eu posso vender para caramba, mas não consigo entregar aquilo que me pediram. Então tem que estar dentro toda essa visão, porque se eu não consigo entregar, se a minha demanda aumentar de tal forma que eu não consiga entregar para o meu cliente aquilo, na verdade eu vou estar queimando meu filme, então eu também não vou alcançar 1 milhão. Então eu preciso compreender isso aí, ter metas que sejam factíveis, essas metas de marketing, então aquelas metas que são metas específicas, bem detalhadas, que possam ser mensuráveis, sejam quantificáveis, que possam conseguir enxergar. Ou seja, eu preciso estar dentro desse esquema das metas de marketing. Monitorar os indicadores, eu preciso estar de tempos em tempos, aqui a meta é temporal, eu preciso estar de tempos em tempos analisando, controlando, verificando, flexibilizando, porque às vezes eu crio uma meta e não tenho caminhos assim que eu não consigo alcançar. Então, para que eu vou ficar com aquela meta se eu não vou conseguir alcançar? Eu já sei que eu não vou alcançar. Eu não posso flexibilizar isso, diminuir ou, enfim, ajustar. Então, isso é possível quando você está monitorando. Ajustar e melhorar, logicamente. Então, eu estou tempo trabalhando, se eu consigo monitorar, eu posso ajustar e posso melhorar. Da mesma forma, se eu, logo no começo, nos 3 primeiros meses, eu já consegui alcançar a meta que eu queria, porque foi fácil demais, eu estabeleci uma meta fraca demais, eu posso, a partir dali, ajustar e colocar uma meta maior no final do ano e fazer todo o processo para poder atingir uma meta maior. Então, é passivo de mudança, de melhoria e de ajuste. Bom, os resultados serem compartilhados, mesmo os ruins quanto os bons. Muito comum você ter esses números escondidos só na alta direção, na alta gerência. É importante que todo mundo saiba desses números, porque as pessoas que estão perseguindo esses números, quando ela tem os números para perseguir, ela consegue ver onde estão, ou seja, ela consegue olhar esses indicadores e ver em que pé está, ela vai se esforçar mais, ou ela vai afrouxar mais, enfim, se ela já conseguiu alcançar a meta, ela não precisa ficar acelerando muito, principalmente ela não ganha pela produção, mas se ela ganha pela produção e que alcançou, ela sabe que tudo cansa mais, então vai vir pelo acelerador e vai conseguir uma meta maior. Então, assim, é bom que os resultados sejam compartilhados, até para as pessoas poderem se motivar. Bom, continuando. Planejar e criar um plano de ação, começa tudo no planejamento, definir um modelo matemático, como eu falei anteriormente, medir os resultados, flexibilizar e adaptar, dar transparência, que é isso que a gente falou agora no final, avaliar, registrar e armazenar. Por quê? Porque você pode utilizar isso como lições aprendidas na frente para fazer novas comparações, trimestralmente, semestralmente, anualmente. No outro ano você faz comparações com o ano anterior, não precisa estar tudo registrado, armazenado, guardado em local seguro. Para você poder fazer comparações com medidas passadas. E dar feedback para a equipe. Tá? E aprender com os números, ou seja, utilizar isso como lições aprendidas. Eu não alcancei a meta, mas não acho que dizer, eu não alcancei. Por que eu não alcancei? O que poderia ter sido feito? Quais foram os erros?
que a gente cometeu, tanto na mensuração, ou seja, o erro começou lá com uma meta muito alta que a equipe não conseguiria alcançar. Enfim, você vai estudar isso, não vou utilizar simplesmente, ninguém alcançou a meta. Não, você não dá, vamos discutir, ver o que pode ser feito, tratar realmente como lições aprendidas e colocar um sentido de melhoria, o que eu posso fazer melhor para trabalhar para planejar melhor os meus indicadores para o próximo ciclo. Okay? Bom, e aí nós fechamos esse nosso bate-papo. Aqui tem aquele materialzinho que eu sempre deixo para vocês e meu contato para caso vocês quiserem se aprofundar um pouco mais aí nessa história dos indicadores. O material está sempre disponível lá no link que eu passo para vocês e estou sempre à disposição para poder discutir um pouco mais sobre qualquer assunto, tanto esse de agora como os que já foram passados. Estou sempre aberto para a gente poder discutir. Ok? Espero que tenham gostado e então até a próxima aí. Obrigado.